Olá, alunos! Eu sou o professor Lenilson e nessa videoaula nós vamos estudar o impulso e a conservação da quantidade de movimento, também chamado de momento linear. Essa é uma aula que se encontra no nosso livro de estudos, né? Vamos lá. Número 1, quantidade de movimento, representado pela letrinha aqui. O que é isso? Isso é o produto, né, a multiplicação da massa pela velocidade de um corpo. Temos aqui um corpo, né, uma esfera, se movimentando com velocidade v para a direita, ou seja, vetorial. Então, a quantidade de movimento também será vetorial para a direita, cujo cálculo do módulo será massa pela velocidade, ou seja, massa vezes velocidade. Características da quantidade de movimento. O módulo é o cálculo, tá? Quando uma questão pede um módulo, ele quer que você calcule o resultado numérico que você vai encontrar multiplicando a massa pela velocidade. A direção sempre será a mesma da velocidade. Aqui no caso, como a velocidade está horizontal para a direita, a quantidade de movimento também será horizontal para a direita. O sentido é da mesma forma. A unidade de medida, como você está multiplicando a massa, e a massa é medida em quilogramas, e a velocidade é metro por segundo, então a unidade de medida será quilogramas vezes metro por segundo. Exemplo. Qual a quantidade de movimento de um corpo de massa 2 kg a uma velocidade de 1 metro por segundo? Para isso, você vai pegar a sua fórmula, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Você vai substituir a massa pelo que o enunciado te forneceu, são 2 kg. Então, coloca o 2 no lugar do m. E a velocidade ele deu como 1 metro por segundo. Então, você vai colocar 1 no lugar do v. Vai fazer a continha, né? 2 vezes 1, 2. E a unidade de medida será quilogramas vezes metro por segundo. Então, é dessa forma que você calcula a quantidade de movimento. Agora, impulso de uma força constante. Letrinha I. Como é que você calcula o impulso, né? O impulso é o produto, ou seja, é a multiplicação da força pelo intervalo de tempo, né, que agiu aquela força. Quando você dá um chute, né, numa bola, você aplica uma força com o seu pé naquela bola de poucos milésimos de segundo. Mas você está aplicando ali um impulso. Da mesma forma, quando você vai empurrar um carro, você vai ter que fazer uma força por um tempo. Quanto mais tempo você fizer ali, mais a chance daquele carro entrar em movimento. Isso se a sua força conseguir vencer o atrito, né, que aquele carro vai ter com o solo. Então, o impulso é calculado com força vezes tempo. Temos aqui uma esfera andando aqui na vertical, né, na diagonal aqui para a direita, subindo. Então, o impulso vai ter a mesma direção em sentido. Impulso é igual a força vezes o tempo. As características, então, o módulo, da mesma forma, é o cálculo que você faz usando a fórmula. Força vezes tempo. Força é Newton e o tempo é segundo. Direção é a mesma do vetor da força. Sentido, da mesma forma. A unidade de medida do impulso sempre vai ser a mesma que você usa no cálculo. Se a força é Newton vezes o tempo é segundo, então vai ser Newton vezes segundo. N vezes S. Agora, graficamente, a gente pode colocar isso tudo no gráfico. Olha, no gráfico, o impulso é numericamente igual à área. Então, se a força é constante, a altura máxima que a gente vai ter entre o tempo 1 e o tempo 2, vou formar aqui um retângulo. E para eu calcular a base desse retângulo, basta eu fazer tempo 2 menos tempo 1. Por exemplo, se o tempo 1, o tempo de início de uma força, foi, vamos supor agora, às 8h06 e terminou às 8h07, então você vai ter um tempo de 1 segundo de aplicabilidade da força. Então, a área aqui vai ser 1, ou seja, do 6 até o 7, né? Vai ser 1 vezes o valor da força que foi desenvolvida. Agora, algumas modificações que a gente pode fazer com a fórmula fornecida. A gente já estudou em módulos anteriores que força é igual a massa vezes aceleração. Vamos subir um pouco aqui. E a gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, ao substituir a aceleração por ΔV sobre ΔT, eu posso agora multiplicar cruzado. Quem está em cima aqui é a força multiplica com ΔT. Então, vai ser F vezes ΔT. E vai sobrar à direita M vezes ΔV. Agora, o que é ΔV? ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Tá? Então, e o que é F vezes ΔT? A gente viu agora há pouco que força vezes tempo, ó, aqui em cima, ó, força vezes tempo, é o impulso. Então, você tira o F vezes o ΔT,
F vezes ΔT, substitui por I de impulso. M, eu repito, o ΔV vai ser V final menos V inicial. Se você aplicar a distributiva M vezes V menos M vezes o V inicial, você vai ter que I é igual a MV final, né, menos MV inicial. Só que você sabe que MV é a fórmula da quantidade de movimento, tanto aqui, que é a final, quanto aqui, que é a inicial. Então, eu vou ter quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Q final menos Q inicial é a mesma coisa que delta aqui. Então, você acaba concluindo que o impulso é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento. Vamos analisar agora alguns exemplos. A figura a seguir mostra um bloco de 2 kg de massa deslizando sobre um plano horizontal sem atrito. Sua velocidade inicialmente é de 2 metros por segundo quando passa a atuar sobre o bloco uma força F de módulo igual a 4. Vamos olhar aqui a figura, tem uma velocidade atuando para a direita, né? E aqui vai ter uma força no mesmo sentido, né? Vai aplicada a esse bloco, que vai fazer com que essa velocidade com certeza aumente, né? Se fosse ao contrário, essa força aplicada no sentido contrário, eu diria que faria com que essa velocidade fosse reduzida. Então, essa força é aplicada no mesmo sentido da velocidade, no valor de 4 newtons. A força e a velocidade possuem a mesma direção e sentido. Agora, sabendo que a força atua no bloco durante 2 segundos, determine, letra A, o módulo, o que é o módulo? O valor, o cálculo que a gente vai ter que fazer, usando a fórmula, do impulso da força durante esses 2 segundos. A gente sabe que a fórmula do impulso é força vezes tempo. A força, o enunciado, deu 4 newtons. E o tempo, né, a pergunta também deu 2 segundos. Então, você vai substituir e vai multiplicar. 4 vezes 2, 8. Então, o impulso será 8 newtons vezes segundo. Agora, a letra B. A variação da quantidade de movimento do bloco depois dos 2 segundos. A gente aprendeu agora há pouco que o impulso é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento. Tá? Então, a quantidade de movimento que a questão pede é a mesma coisa que o impulso. O impulso acabou de ser calculado na letra A. Então, ΔQ é a mesma coisa que 8. Agora você muda a unidade de medida. Ao invés de NS, a unidade de medida de quantidade de movimento vai ser quilograma, que é massa, vezes velocidade. Então, quilogramas vezes metro por segundo. Ou seja, vai ser o mesmo 8 da letra A, só mudando a unidade de medida. Quilograma vezes metro por segundo. Letra C agora. A quantidade de movimento do bloco antes da força ser aplicada. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser a mesma massa aplicada, né, vezes a velocidade inicial antes da força ser aplicada. A gente viu lá que a velocidade antes da força era 2. A massa também é 2. A massa não é alterada em situação nenhuma, né? Então, você vai multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser 4 kg vezes metro por segundo. Letra D. A quantidade de movimento do bloco depois que a força parou de ser aplicada. Depois que a força parou de ser aplicada, a gente vai ter que aplicar a fórmula do ΔQ. ΔQ é a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O ΔQ a gente calculou na letra A, e também na B. É o 8. O Q final nós não sabemos. Ele quer saber a quantidade de movimento depois que a força parou. E o Q inicial você acabou de calcular na letra C. Então, Q menos 4. Vamos passar esse menos 4 para a esquerda e vai passar mais 4. Não vai ficar 8 mais 4. Então, o Q é igual a 8 mais 4. 8 mais 4 vai ser 12. Então, a quantidade de movimento final é 12 kg vezes metro por segundo. Agora a letra E. A velocidade do bloco depois que a força parou de ser aplicada. Vamos usar a mesma fórmula. Q é igual a massa vezes velocidade. A quantidade de movimento que você acabou de calcular é o 12. A massa é sempre a mesma, são 2 kg, vezes a velocidade. 2 vezes que número que dá 12? Você vai ver que é a mesma coisa que você fazer 12 dividido por 2. Então, a velocidade será 6 kg, ou melhor, a velocidade será 6 metros por segundo. Aqui a gente pode, né, retirar essa unidade de medida aqui, porque ela é apenas metro por segundo. Ok? Número 2.
Um corpo de massa 2 kg move-se com velocidade constante de 10 metros por segundo. Tá aqui o bloco andando para a direita com 10 metros por segundo. E a massa dele é 2 kg. Quando ele recebe um impulso em sentido oposto, e o valor de intensidade é de 40 ns, Newton vezes segundo. Então, olha aqui o impulso. Então, ele está andando para a direita, mas o impulso é para a esquerda. O que eu penso? Esse impulso pode fazer o quê? Pode fazer com que essa velocidade reduza, pare ou até que ela fique negativa. Se essa velocidade ficar negativa, quer dizer que o impulso promoveu com que esse bloco, nesse corpo, parasse de andar para a direita e fosse andar para a esquerda, tá? Essas são as 3 opções de movimento que a gente pode ter para o bloco ao receber um impulso contrário ao movimento. Ele pode reduzir a sua velocidade, né, ter um valor menor do que 10, ou então dar zero, né, nessa velocidade, ou fazer com que ela fique negativa. Se ela ficar negativa, é porque o bloco vai acabar andando para a esquerda. Vamos ver a pergunta. Após a ação do impulso, o corpo passa a se mover com qual velocidade? Vamos ter que fazer as contas, né? Saber se o sentido vai ser o oposto ou se vai ser o mesmo sentido inicial. Então, I é igual a ΔQ. A gente já aprendeu isso, né, um pouco agora há pouco, né? O impulso vai ser negativo porque ele é contra o movimento. Então, menos I é igual a ΔQ. Então, o ΔQ também é negativo. Tá? 40 kg vezes metro por segundo. O enunciado falou que o impulso era de 40, né? ΔQ é o Q final menos Q inicial. Eu vou ter que usar essa fórmula porque a questão quer saber a relação, né, quanto deu a velocidade. Então, a fórmula que vai ter velocidade não é do impulso. O impulso é força vezes tempo, né? Não tem velocidade nela. Então, eu vou ter que passar da fórmula do impulso para a fórmula da quantidade de movimento. Então, Q final menos Q inicial. Então, MV final menos MV inicial é igual a menos 40. Menos 40 porque o sentido do impulso é contrário, né, ao movimento. A massa é 2. Então, 2 vezes a velocidade final menos 2 vezes a velocidade inicial. A velocidade inicial antes, né, do impulso é 10. Então, 2 vezes 10. 2 vezes 10 vão dar 20 e que negativo. Então, menos 20. Esse menos 20 vai passar para o lado membro, né, onde está o menos 40. Vai passar como mais 20. Então, vai ficar menos 40 mais 20, que vai valer menos 20. 2 vezes que número que dá menos 20? Você vai ver que tem que ser 2 vezes menos 10. Se a velocidade deu negativa é porque o sentido é contrário, né? É contrário ao inicial. E o valor é 10 metros por segundo, tá? Então, na hora de que você for marcar, você vai marcar a letra E, 10 metros por segundo, no sentido oposto, tá? O negativo que você encontrou ali é só para dizer que o sentido é oposto e o valor é 10, tá? Bem, assim nós fizemos aqui com vocês alguns exemplos. E agora vou deixar para que você possa praticar um pouco o conteúdo, né? Número 1, número 2 e a questão número 3, tá? Depois que você tentar, né, fazer esse exercício, observando aí os exemplos que eu acabei de citar, você pode observar que o gabarito estará todo comentado no final desta aula na própria plataforma, tá? Fique com Deus, pessoal, e até a próxima.